Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas e a gente vai falar sobre Excel aqui nesse curso da Share. Então seja muito bem-vindo, espero que vocês gostem e qualquer dúvida entre em contato com a gente que a gente vai tirar a dúvida de vocês, beleza? Antes de mostrar exatamente todo o potencial do Excel, eu quero que vocês tenham uma noção das nomenclaturas, onde se encontram cada recurso e também as configurações iniciais para facilitar o entendimento ao longo do curso, tá bom? Então, basicamente, a página inicial do Excel é isso aqui, tá? A gente tem esse encontro aqui, a gente tem colunas, né, sendo denominadas por letras do alfabeto, tá bom? E a gente tem as linhas denominadas por números, tá bom? E cada encontro de uma coluna com uma linha a gente chama de célula, beleza? Então, uma célula é basicamente um encontro entre coluna e linha. Tá? Você vê aqui que a letra E está um pouquinho mais escura e o número 7 está um pouquinho mais escuro. Então, essa célula aqui é a célula E7, beleza? Aqui em cima a gente tem vários nomes, tá? E cada um desses nomes aqui é uma guia. Então, a gente tem a guia inserir, a guia de fórmulas, a guia de dados, etc. Então, cada uma, quando a gente falar as guias, são essas guias aqui, beleza? Se você tem o Excel em inglês, o teu Excel ainda não vai falar de guia, né? Ele vai falar de ribbon, também pode ser. Mas a gente vai tratar aqui o Excel em português para facilitar o entendimento, beleza? Então, a gente vai falar de guia. Sempre que falar de guia, são esses carinhas aqui. Aqui embaixo a gente tem as abas ou as planilhas, tá? Então, toda vez que você tiver vários nomes aqui, você tem planilhas, tá? Então, quando você tem bancos de dados muito extensos ou você tem algumas referências entre bancos de dados, é interessante você colocar no mesmo arquivo em outras planilhas, em outras abas, para facilitar o entendimento e você não precisar ficar rolando, dando trabalho de você rolar para poder pegar as informações que você precisa, tá bom? Aqui nesse lado aqui, ó, essa caixinha aqui é a caixa de nome, tá? Essa caixa de nome basicamente é um nome da minha célula, né? Como eu falei antes, essa célula aqui é a célula E7 porque é a célula de encontro entre a coluna E a linha 7. Se eu quiser, eu posso mudar esse nome. Eu posso chegar e botar esse nome como share, por exemplo. Dei Enter. E agora o nome dessa célula aqui, ó, todas elas estão com número, beleza? Mas se eu selecionar a E7, agora o nome dela é share. Por que isso é interessante, Lucas? Por que eu preciso saber disso? Digamos que você tem uma planilha que é extremamente extensa. Então, vou descer aqui, ó, 400 linhas. Vou vir aqui na M410, a linha M410. Digamos que eu tenho um relatório gerencial ou então uma planilha de dados, um banco de dados muito extenso e eu preciso chegar no final. Eu não preciso saber dos dados que foram imputados naquele banco de dados. Eu preciso só saber o resultado, a média, o somatório ou o final, o resultado final. Então você pode simplesmente pegar aquela célula de resultado que você chama de resultado. Você dá Enter. E aí, independente de onde você estiver, se eu estiver lá em cima, ó, vou subir de novo. Tá? Subir de novo. Estou aqui, ó, célula A1, no começo de tudo. Se eu vir aqui e clicar em resultado, dei Enter, olha lá. Ele automaticamente já vai descer toda a minha planilha e ele já vai chegar na célula M410, que foi a célula que eu chamei de resultado. Da mesma forma, se eu escrever share, ele volta para a célula E7, que é aquela célula que a gente chamou antes dessa outra lá embaixo. Beleza? Então, a caixa de nome é uma forma mais fácil de você acessar uma célula. Entendeu? Num banco de dados mais extenso, num banco de dados um pouco mais complexo. Tá? Num primeiro momento, a gente não vai usar, mas é interessante você saber, porque dependendo do banco de dados que você usa no seu trabalho, em processo seletivo, é interessante saber que existe esse recurso para você. Tá bom? Aqui a gente tem chamada a caixa de fórmula, tá? Essa aqui, ou barra de fórmula, caixa de fórmula, caixa de dado também tem algumas literaturas que falam que é caixa de dados. Essa barra de fórmula é onde a gente vai escrever as informações que a gente quer mostrar dentro do Excel. Então, a gente pode mostrar tanto os dados
de forma crua, né? Então, se eu quiser escrever 9, eu escrevi um 9 aqui e vai estar escrito 9 aqui. Mas eu também posso botar igual a 5 mais 4, que é igual a 9. E aí é que entra a diferença. Se você perceber, essas duas células aqui, elas estão escritas o número 9. Mas se eu for na barra de fórmula dela, uma está com o número 9 e a outra está fazendo uma soma, está fazendo a soma do 5 com 4. E aí é que entra o mais importante. O dado em si, né, a informação que está sendo passada é o que está na barra de fórmula. O que vai contar para fórmulas, para recursos, para recursão também, quando você vai pegar fórmulas condicionais, fórmulas de texto, de números, tudo que você usar no Excel, o que conta é o que está na barra de fórmula. O que está aqui nessa área maior aqui, a área principal do Excel, é a parte visual. Então, é o resultado da fórmula, é o resultado da soma, nesse caso aqui, e assim por diante. Beleza? Mas é bom levar em consideração isso na hora que você fizer as suas fórmulas, para você tratar o teu banco de dados da forma correta. Beleza? Se você precisar aumentar o zoom, você tem aqui embaixo, ó, você pode aumentar o zoom ou você pode diminuir o zoom. Beleza? Aqui a gente tem a visualização de quebra de página. Se você tiver a necessidade de imprimir, você tem a visualização de quebra de página e você pode modificar essa quebra de página para tratar o máximo possível. Aqui a gente tem, ó, aqui eu tenho a página 1, a página 2. Aí digamos que eu queira que a página 1 só venha até a coluna H. Eu não quero que apareça aí a J. Então o que eu faço? Eu venho aqui nessa linha pontilhada e jogo para cá. E aí ele vai diminuir o conteúdo da minha página 1 e vai aumentar o conteúdo da página 2. E aí eu vou ajustando da forma que eu achar necessário. Beleza? No caso, se você precisar imprimir o seu banco de dados, imprimir uma planilha, uma tabela, ou qualquer outro tipo de arquivo que você use no Excel, essa forma é uma forma rápida de você ajustar a sua margem de impressão. Beleza? Vamos voltar para o normal. Aqui a gente vai fazer só algumas configurações básicas, tá? Então a gente vai vir aqui em arquivo, aqui ó, em arquivo. Vamos vir aqui em opções, beleza? E a gente vai vir nessas primeiras abas aqui. Essa caixinha aqui, ela pode variar um pouco dependendo do tipo de Excel que você tem, beleza? Mas eu vou mostrar só algumas coisas que é importante a gente saber aonde está para facilitar na hora que a gente for trabalhar, beleza? Então, nessa primeira aba aqui de geral, a gente não vai usar nada. Na aba de fórmulas, né, nessa guia aqui de fórmulas, a gente vai vir aqui, ó, cálculo da pasta de trabalho. Pasta de trabalho é o meu arquivo, tá? Então, cálculo automático significa que toda vez que eu fizer uma fórmula, ele vai calcular automaticamente. E ele vai fazer isso constantemente. Esse é o padrão do Excel. Mas se você tiver um banco de dados muito grande, muito extenso, com muitos dados, muitas fórmulas, para ele atualizar tudo de uma vez, vai demorar muito tempo. E aí acaba que você tem uma certa dificuldade. Principalmente com planilhas que vêm de softwares, de plataformas ERP. Então, SAP, Oracle. Sempre que você utilizar esse tipo de plataforma, a planilha que vem com ela normalmente vem muito carregada de dados, muitos dados, muito condensado. Então, para você atualizar, é mais fácil você atualizar manualmente. Então, qual que é a diferença do manual para o automático? A diferença é, toda vez que eu quiser atualizar, eu pressiono a tecla F9, beleza? Então, nessa forma, você diz para o Excel quando que ele tem que calcular de fato ou não, tá? Por quê? Se eu colocar, vamos vir aqui, se eu colocar aqui igual a 5 mais 4, ele automaticamente vai me mostrar o 9 aqui, beleza? Mas se eu vier aqui em opções, fórmulas, cálculo manual, dei OK. E aí eu venho aqui e vou botar igual a 3 mais 5.
Então, no caso, qual é a diferença? Se eu colocar aqui igual 5 mais 4, ele vai dar 9, beleza? Agora, se eu fizer isso aqui, ó, igual, vou botar aqui esse cara aqui de cima, ele é igual a esse carinha aqui, mais esse carinha aqui. Ele vai dar 18, beleza? Só que se eu vir aqui, eu vou trocar, ó, vou botar, por exemplo, vou botar 1. Ele está somando esses dois aqui, certo? Vou até apagar os outros aqui para não confundir. Então, ele está somando esses dois. Era para dar 10, mas ele continua com 18 aqui. Por quê? Porque o meu cálculo ele tá manual. Então, o que acontece? Ele só vai calcular quando eu falar para ele calcular. E aí você vem aqui na guia de fórmula, vem aqui em calcular agora, ou calcular planilha. Calcular planilha, ele vai só calcular a planilha que está visível aqui. As outras planilhas que estão aqui embaixo não vão ser calculadas. Se eu clicar em calcular agora, ele vai calcular todo o meu arquivo, tá? Então, ó, vou clicar aqui em calcular agora, e aí ele mudou para o 10. A mesma coisa se eu vier aqui, mudo de novo, calcular agora, 6. Beleza? No caso, a gente não vai precisar, nesse primeiro momento, de colocar as fórmulas no manual. É só para vocês saberem que, caso vocês trabalhem em algum lugar onde tem essas fórmulas, muitas fórmulas em banco de dados muito extensos, complexos, é importante vocês saberem que existe esse recurso, tá bom? A gente vai pular aqui para idioma, tá? Se você tiver o teu Excel em inglês, aqui você pode precisar instalar ou habilitar o português. E aí você pode modificar o seu idioma do Excel, beleza? Para facilitar o entendimento das nossas aulas aqui, tá bom? Aqui a gente vem personalizar a faixa de opções, tá? E aqui tem essas caixinhas aqui, ó. Se você perceber, ó, página inicial, inserir, layout, fórmulas, dados, revisão. É a mesma coisa que está escrito aqui, ó. Tá vendo? Então aqui essas são as guias principais. E normalmente essa caixinha aqui de desenvolvedor, ela fica assim, desmarcada. Só que o que a gente vai fazer? A gente vai marcar ela, deixa ela marcada, tá? Para a gente poder utilizar essa guia do desenvolvedor. Mais para frente a gente vai usar quando a gente estiver mais avançado no nosso curso. Beleza? E nesse caso aqui, a gente vai vir aqui em suplementos, tá? Suplementos do Excel e aí essa vai abrir essa caixinha aqui. Essa caixinha aqui, a gente tem esse solver aqui. Do mesmo jeito. Normalmente essa caixinha não está marcada. A gente vai marcar ela e vai dar OK. Beleza? E aí a gente vai ter todas as configurações de todos os recursos que a gente vai precisar para o nosso curso daqui até o final. Beleza? Então espero que tenham gostado dessa primeira configuração. Se não entendeu, volta o vídeo, faz a configuração passo a passo junto com a gente e daqui para frente a gente vai utilizar essa configuração para os cursos, para as próximas aulas. Beleza? Então, te vejo na próxima aula.